Ei pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, não importa o horário que você esteja assistindo essa aula, o importante é que a compreensão seja extrema. Vamos lá para o que interessa. Hoje a gente vai falar dos pontos máximos e mínimos de uma função, né? Esse assunto é uma vertente ali do conteúdo de derivadas, né? Que é um conteúdo muito importante que vocês vão ver lá na graduação, né? Principalmente o pessoal aí do segmento das exatas, né? Engenharias, matemática, física, vão trabalhar bastante com derivadas, né? Mas isso não impede que a gente aqui no ensino médio já tenha aí um gostinho, né? Claro que a gente não vai estudar matéria de graduação, matéria de faculdade, não. A gente vai dar só uma pinceladinha aqui, só ter um gostinho, até mesmo porque depois vocês vão chegar lá e vão olhar e vão falar assim, nossa, eu já vi isso aí lá no ensino médio, então vai ficar muito mais fácil. Vocês vão ver também que não é nada de outro mundo, é um conteúdo super tranquilo e vai dar tudo certo, tá bom? Então vamos lá. O que seriam aí esses pontos máximos e mínimos de uma função? Eles, como o próprio nome diz, né, é muito intuitivo, são pontos aí onde a sua função assume o seu valor máximo ou mínimo. Aqui a nossa imagenzinha bem esclarecedora, representada aqui no nosso plano, né? O ponto P1 e o ponto P2 representam sucessivamente, né? Como é que fala, gente? Respectivamente, aí os pontos aí de máximo e de mínimo. Vocês podem ver que esse ponto aqui é o ponto que a função assume seu maior valor e esse aqui é o ponto que a função assume o seu menor valor nesse intervalo aqui, né? E como que a gente encontra esses pontos, né? É muito básico e intuitivo também. Você analisa, você faz um estudo aqui quanto ao crescimento ou o decrescimento da função, né? Você vê aqui na nossa imagenzinha que a função vem crescendo, crescendo, crescendo e depois ela começa a decrescer. Então, o que que significa? Que teve um ponto aqui nessa região onde a função deixou de ser crescente e passou a ser decrescente. Esse ponto é o ponto onde ela assumiu o seu valor máximo aqui nesse trecho. Da mesma forma aqui, a função veio decrescendo, decrescendo, decrescendo e num dado ponto ela passou a crescer. Esse ponto é o ponto onde ela alcançou o seu menor valor para depois subir novamente. Beleza? Tá, mas como que a gente vai saber de forma palpável, assim, de forma matemática, qual ponto que é isso? É aí que entra a nossa querida derivada, né? O que é a derivada? A derivada ela se apropria de vários conceitos. Porém, o conceito que mais vai ajudar a gente a entender esse conteúdo hoje, né, é o conceito que trata a derivada como a inclinação da reta tangente a uma curva em um determinado ponto. O que é uma reta tangente? Tá aqui, lembra lá da geometria lá, quando a gente estudava o seno, cosseno dos ângulos, tal, do círculo, que a gente estudou a tangente, definiu lá como sendo uma reta que toca uma curva em um único ponto? Então, essa reta aqui, ela tem uma inclinaçãozinha dependendo de qual ponto ela toca nessa curva, correto? Quando a gente traz isso para uma funçãozinha, do tipo a gente estava vendo lá, fica mais claro. Se a função está crescendo aqui, a reta tangente vai tocar num ponto e vai ter uma dada inclinação aqui. Vocês podem ver que ela faz um ângulo. Se ela está decrescendo aqui, ela vai ter aqui um outro ângulo, né? Se ela está aqui em cima, ela vai aparecer assim, dessa forma aqui. E o curioso, né? Quando você vê ela aqui nesse pontozinho aqui, e nesse ponto aqui, você pode perceber que ela se comporta, né, de uma maneira igual. Opa, tem algo aí. Esse aqui poderia ser talvez um ponto de máximo e esse aqui poderia ser talvez um ponto de mínimo da função, né? Então vamos ver aqui. Quando a gente tem essa reta tangente ao ponto paralela ao eixo horizontal do nosso gráfico, esse ponto é um forte candidato a ser um ponto de máximo ou um ponto de mínimo da nossa função. E a gente vai chamar ele de ponto crítico.
entendeu? A gente vai entender o porquê de ponto crítico, mas eu preciso que vocês gravem isso aqui. Se a reta tangente que toca esse ponto for paralela ao eixo X do gráfico, ao eixo horizontal, no caso, né? Você vai poder afirmar que aquele ponto é um ponto crítico, entendeu? Por quê? Porque essa reta, ela não tem inclinação. Essa reta tangente aqui, que toca esse ponto, não tem inclinação, ou seja, a inclinação dela é igual a zero, né? Tá, mas por que ponto crítico? Beleza. A gente definiu aqui o ponto crítico como sendo o ponto onde a reta tangente que toca ele não tem inclinação, né? Mas por que a gente não pode falar que ele já é um ponto máximo e mínimo? Por causa dos intervalos, né? Você lembra que na definição aqui, eu vou voltar aqui, ó, falou, ó, assume seu valor máximo ou mínimo num determinado intervalo. Se você não tem um intervalo para a sua função, você não pode afirmar que aquele ali é um ponto máximo ou mínimo da sua função. Você tem que definir o seu intervalo. Por exemplo, aqui nessa função toda maluca aqui, tá vendo? Só para ficar bem claro, esse ponto aqui, por exemplo, eu não posso falar que ele é um ponto de mínimo da minha função, mas se eu determinasse o intervalo, por exemplo, de A até x3 aqui, eu poderia dizer que ele é um ponto de mínimo da minha função, porque não tem nada abaixo dele. Mas se eu não conhecesse para cá, por exemplo, e esse intervalo que tivesse aberto, eu não poderia afirmar. Então a gente trabalha aí com os conceitos de mínimos locais, né? Que são esses dois exemplos, e o mínimo absoluto, né? Que é quando eu conheço o meu intervalo total aqui entre A e B, e não tem nada abaixo desse ponto, eu posso garantir que ele é o meu mínimo absoluto ali da minha função. Da mesma forma, os máximos. Eu vou ter aqui os máximos locais, entendeu? Esses, porque eles são pontos onde a função muda, né? De crescente para decrescente. Porém, existe um ponto mais alto, que é esse pontinho aqui, que seria o máximo absoluto, ou seja, porque não tem nada acima desse ponto, entendeu? Por isso que quando a gente descobre, né, os pontinhos ali cuja reta tangente, a inclinação da reta tangente é zero, a gente chama de ponto crítico primeiro. E só depois que a gente faz o estudo desse ponto crítico na função como um todo, que a gente vai poder falar se ele é o máximo absoluto, o máximo local, o mínimo absoluto ou o mínimo local. Ah, professor, mas isso é muito difícil. Não esquenta a cabeça não, porque nós estamos no ensino médio, lembra? Nós não estamos na faculdade. E aqui a gente estuda basicamente função de segundo grau. Olha aí que coisa fácil. Por quê? Porque a função de segundo grau, ela vai ter o gráfico dessa forma, como uma parábola. A gente vai só se preocupar se a concavidade está para cima ou está para baixo. Por quê? Porque a parábola ela só tem um vértice. Então, o nosso ponto de máximo ou ponto de mínimo vai acabar sendo o estudo do vértice da parábola. Entendeu? Se a concavidade for para cima, o nosso estudo vai ser do ponto mínimo, aqui embaixo. Se a nossa concavidade for para baixo, o nosso estudo vai ser do ponto máximo. E essa funçãozinha de segundo grau geralmente tem essa carinha aqui. E a gente vai aprender agora a trabalhar em cima dessa função aqui, usando aí os conceitos, né? O operador matemático chamado derivado. O que seria esse operador matemático? Operador matemático nada mais é do que você pegar uma função, aí você joga no operador matemático derivado e sai outra função diferente, entendeu? Não? Vamos falando dos exemplos aqui que vai ficar mais claro, né? Primeiro vamos para as notações. Se você tem uma função f de x, a sua derivada é escrita como f' de x. Uma função f de x, a derivada é a f' de x, né? Para alguns casos, a função vai se apresentar como y. Então, a derivada da função é y', né? E em alguns casos também, algumas notações, vão aparecer esse d de x aqui na frente do f de x. Isso aqui só indica que a função ainda vai ser derivada. Ela ainda não foi derivada, ela vai ser derivada. E aí depois
é aplicado lá os conceitos, né? Tudo para derivar essa função. E aí agora a gente vai aprender 3 regrinhas básicas para a gente derivar uma função de segundo grau, aí para depois a gente passar para os exemplos já para ficar tudo mais claro, né, na nossa cabeça. E a primeira regrinha seria essa aqui, que é muito básica, é o que a gente apelida de regra do tombo. Por que regra do tombo? Se você tem uma função f de x igual a x elevado ao número n, onde n é um número positivo inteiro, o que é isso? Positivo inteiro é 1, 2, 3, 4, 5, entendeu? Né? Sem mistério, né? Se você tem uma função f de x igual a x elevado a n, você vai fazer o quê? Você vai dar um tombo nesse n, né? Ou seja, aqui, ó, f' de x, ou seja, a derivada de f de x. Você deu um tombo no n, aí ele começou a multiplicar aqui. E depois você vai subtrair 1 daquele n inicial. Nossa, falou grego para mim, professor? Vamos para o exemplo que fica tudo mais claro, né? Se você tem aqui o seu n igual a 2 e a sua função f de x igual a x elevado a n, então você vai ter f de x igual a x elevado a 2. Regra do tombo, o que eu faço com esse 2? Eu tombo ele para frente. Ou seja, o 2 passa multiplicando aqui. E lá em cima, eu vou subtrair 1 do nosso antigo n ali, que seria o 2, né? Então, eu vou ter algo parecido aqui, ó. A derivada de f de x é igual a 2 vezes x elevado a 1. Esse 1, geralmente, a gente omite na escrita. Então, eu tenho que a derivada de x ao quadrado é igual a 2x. Viu? Muito fácil. Vamos aí para a nossa segunda regrinha. Essa segunda regrinha aqui diz que se a gente tiver numa função, né, uma constante multiplicando por uma função de x e essa função for derivada, a gente pode tirar essa constante ali do operador derivação, né, derivar aquela função e só no final multiplicar pela constante. Entendeu? Nossa, falei grego? Vamos para o exemplo. Se a minha constante é igual a 3 e o meu n permanece sendo 2, igual no exemplo anterior, né? Você tem algo do tipo aqui, f de x é igual a 3 vezes x ao quadrado. 3 é a minha constante, x ao quadrado é a minha função. Então, eu vou tirar essa constante, vou derivar a função e só depois que eu vou multiplicar, né, a derivada pela constante. Ficaria algo do tipo aqui, ó. Tirei o 3, derivei o x ao quadrado, né? Estou derivando x ao quadrado, achei que é 2x, né? Foi a mesma coisa que a gente achou lá anteriormente. Aí agora eu vou multiplicar pela constante e vou obter aí que a derivada de 3x ao quadrado é igual a 6x. Correto? Vamos para a regrinha 3. A regrinha 3 me diz que se eu tiver uma função f e uma função g e as duas forem deriváveis em x e eu tiver uma soma ou uma subtração de funções, eu posso igualar isso à derivada, né, ou a soma, a subtração das derivadas dessas mesmas funções. Ah, professor, você embolou tudo na minha cabeça. Então vamos olhar aqui no exemplo. Ó, se você tem uma função f de x igual a x ao quadrado, uma função g de x igual a 3x, uma função h de x igual a 5, e você tem que y é igual a f de x menos g de x mais h de x, ela ficaria mais ou menos assim, ó, substituindo os valores. Y é igual a x ao quadrado menos 3x mais 5. O que essa regra está me falando? Que se eu tenho algo desse tipo aqui, ó, uma subtração, uma soma, né, de funções, a derivada é nada mais do que a subtração ou a soma das derivadas. Então, eu vou derivar cada uma dessas funçõezinhas aqui separadamente e aplicar os operadores aqui de subtração e adição. Só que aí agora apareceu esse 5 sozinho aqui. O que é essa função aqui? Isso aqui é a nossa querida função constante. E o que acontece com essa função constante? Existe um teoremazinho que diz que a derivada de uma constante é igual a zero. Então, sempre quando aparecer uma constante na sua função, você vai tratar a derivada dela como zero, ok? Tipo aqui, ó.
você tem y igual a x ao quadrado menos 3x mais 5. Então, a derivada y' vai ser igual a derivada do x ao quadrado menos a derivada do 3x mais a derivada do 5, que é uma constante, que vai ser 0. Ok? Então, você tem aqui a derivada do x ao quadrado, a derivada do 3x mais 0, que vai ficar mais ou menos igual isso aqui, ó. A derivada dessa função y igual a x ao quadrado menos 3x mais 5 é igual a 2x menos 3. Correto? Até aqui? Show? Depois vocês reassistem a aula aí com mais calma, que vai dar, eu tenho certeza que vocês vão compreender super bem, porque não tem segredo. E agora, para ajudar mais ainda, a gente vai fazer um exemplo, né? Vamos lá, vamos ler com calma aí para a gente poder extrair as informações corretas aí do nosso exemplo. A turma do terceiro ano irá fabricar picolés para arrecadar dinheiro para a viagem do final de ano. O custo de produção de X unidades de picolés, X unidades, então já sei aqui, ó, que o meu X é a quantidade de picolés que eu vou produzir, né? O custo de produção de X unidades de picolé é dado por... Aí ele me deu uma equação. Essa equação, C de x igual a x ao quadrado menos 2x mais 30, é a equação que vai me dar o quê? O custo de produção, ou seja, quanto que eu vou gastar para produzir, né, esses picolés. Então, eu tenho aqui que y igual a C de x é igual ao custo de produção. Aí, o que ele está me perguntando? Qual que é a quantidade de picolé produzida para que o custo seja o mínimo? Ó, qual a quantidade de picolés que tem que ser produzido? Então, o que eu quero encontrar? Eu quero encontrar o x, né? O x cujo o custo é o mínimo. Opa, então eu quero encontrar o ponto que está lá no mínimo da minha curva. Viu? Que interessante. Então, se a gente tem aqui essa função, né, que já foi apresentada ali em cima, a gente sabe que essa função é uma parábola, né, porque é uma função de segundo grau, e ela tem concavidade para cima. Por quê? Porque o nosso A é positivo. Então, bateu com a questão, porque se ela tem concavidade para cima, o vértice representa o ponto mínimo. Muito fácil. Agora é só a gente derivar isso aqui e depois a gente vai ver o que a gente tem que fazer. Vamos primeiro derivar aqui. Derivando essa equaçãozinha, a gente vai ter que a derivada dela é igual a 2x menos 2. Aí você lembra lá que a gente encontra o vértice aqui do segundo grau ou o ponto mínimo dessa função quando a gente sabe que a inclinação da reta tangente é igual a zero, né? E o que é a inclinação da reta tangente? É a derivada. Ou seja, a gente tem que igualar essa derivada, essa funçãozinha que a gente achou aqui, a zero, né? Quando a minha derivada for zero aqui, o meu x vai valer quanto? Não é o x que eu quero descobrir? Então, vamos lá. Se a minha derivada aqui, a minha inclinação da reta tangente, for igual a zero, ou seja, for aqui no meu ponto mínimo, quanto vai valer o meu x, né? Quanto vai valer? Aí a gente faz os cálculos aí e descobre aí que o x vai valer 1, né? Vamos guardar essa informação aqui. A gente já sabe, então, que a quantidade de picolés produzida para que o custo seja mínimo é igual a 1 picolé. Entendeu? Ou seja, se eu produzir um picolé, eu vou gastar o mínimo possível, né? E aí, agora ele quer saber qual que é esse custo. Se eu fabricar só um picolé, quanto que eu vou gastar? Tá aqui, ó. Essa aqui é a fórmula do custo, que ele já me deu, ó. O custo de produção é dado por essa fórmula, por essa função. Então, eu só vou aplicar esse 1 aqui no lugar do x. Então, eu vou ter aqui, né, repetindo a função, eu vou substituir o x por 1 e vou obter aqui o valor de 29. Ou seja, se for em unidades de real, vai ser R$29. Se for dólar, vai ser $29. Ou seja, o custo para eu produzir um picolé é de 29 aí, unidades monetárias. Tá aí as respostas. Letra A, então,
a quantidade de picolés para que o custo seja mínimo seria um picolé, e o custo mínimo para a produção desse picolé seria de R$ 29. Beleza, gente? Viu? Não tem segredo, muito tranquilo, muito fácil, né? Vou deixar aqui para vocês resolverem o exemplo 2, né? Depois que vocês terminarem de assistir a aula, vocês resolvam, me enviem, eu vou avaliar. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me chamar aí, manda e-mail, vocês têm meu WhatsApp, vocês ligam, vocês mandam mensagem, o que for, estou aqui à disposição para a gente aprender esse conteúdo que é top, não é difícil e eu tenho certeza que vocês vão tirar de letra, beleza? Aqui, gente, um beijo, um abraço, fiquem com Deus.